bem-vindo à nossa aula de literatura. Na nossa aula passada, a gente começou a revisitar uma história, porque você já conhece muito bem a história da Branca de Neve e os Sete Anões, mas trazendo uma versão com um pouquinho de opinião e um ponto de vista diferente. Importante a gente analisar os pontos de vista, certo? Então, aqui nós temos a história contada pela Branca de Neve, a versão dela. Isso. E nós paramos num pedaço da história em que ela estava contando pra gente tudo o que aconteceu a partir de tudo que ela vivenciou. Nós vamos continuar com essa história. Mas eu quero que você já esteja atento, porque eu vou precisar que você separe aí uma folha de papel sulfite, tá? Pode ser uma folha já usada, tá? Não tem problema se no verso já tiver aqui com algo escrito, para você poder desenhar. E você vai ter que ter aproximadamente 16 papeizinhos. Nós não vamos usar todos, mas é para um jogo bem bacana que a gente vai poder ver nessa e na próxima aula como usar. Então, eu quero que você separe este material para poder ter esses papeizinhos. Como é que você vai fazer? Você vai, então, dobrar, tá? Uma vez ao meio e depois você vai dobrar novamente. Aqui a gente já está com 4. Se dobrarmos mais uma vez, ficamos com 8. Certo? Deixa bem marcadinho ali, tá? Aqui a gente tem 8 e a gente dobra uma última vez para ficar com 16 e eles vão ter este tamanho. Depois de você dobrar assim, você pode recortar para você ficar com esses 16 papeizinhos assim e você vai ter uma espécie de figurinha. Tá? Então, aqui no meu sobraram esses para você ter noção, tá? Então, a gente vai ter que ter e você vai usar. Aproveita enquanto você estiver ouvindo essa história, que eu vou ler para você terminar o que a gente começou da aula anterior, e vai anotando os nomes dos personagens. Claro, depois vai ficar muito mais bacana se você desenhar esse personagem, tá? Mas pode colocar todos bem importantes. Qual é o primeiro que você vai escolher? Branca de Neve, né? Já pode colocar lá Branca de Neve. E depois você vai marcando todos os outros, tá? Também é importante algumas participações que não são pessoas, de objetos que são muito significativos também para a história. Como, por exemplo, o espelho e a maçã. Certo? Então, você vai fazendo isso. Bom, então vamos ouvir a história deste pedacinho em que a gente parou. Então, eu já estava na parte em que a Branca de Neve já tinha ido para a floresta, já tinha encontrado a casa dos anões, já tinha passado e ela tinha combinado com os anões que ela ficaria por lá e que faria comida, ajeitaria a casa, desde que eles tomassem banho, lembra? Mas antes eu quero voltar um pouquinho, porque ela falou o nome de todos os anões. E aí eu vou voltar para esse pedaço para que a gente possa também colocar cada um dos anões nas nossas figurinhas, tá? Olhei mais de perto. Ele não era uma criança suja e com barba. Era um anão. Eram 7 anões. Ele está terrivelmente zangado, pensei. E então entendi. Ele era o Zangado. Não demorei muito para adivinhar os nomes dos outros. O que tinha um grande sorriso era o Feliz. O que não parava de bocejar
era o Soneca. O que usava óculos era o mestre. O que fungava tanto que as cortinas balançavam era o Atim. O que ficou vermelho de vergonha quando olhei para ele era o Dengoso. E o com grandes olhos azuis era o Dunga. Agora você já reviu todos os nomes deles. Bom, quando os anõezinhos saíram para trabalhar, a Branca de Neve ficaria sozinha. Então, lá. Nossa refeição de tortinhas de maçã, pudim de ameixa e torta de groselha teriam deixado minha madrasta, a rainha, horrorizada, pois não era nem um pouco saudável. Mas era mais gostosa do que pão e mingau e nos deu a oportunidade de nos conhecer melhor. Os anõezinhos me contaram sobre seu trabalho nas minas de diamante. Contei a eles como era a vida no palácio e sobre meu pedido no Poço dos Desejos. Ele tornou-se realidade, disse. Recebi de presente um príncipe. Pena que só por uns minutos. Suspirei. Fui tomada por uma grande saudade. Gostaria de ver o príncipe novamente. O relógio começou a tocar. É hora de dormir, disse. Para a cama, todos vocês, já. Você pode ficar com nossas camas, mestre disse. Dormiremos aqui embaixo, falou Soneca. Não, vocês não podem fazer isso, disse. Mas eles insistiram. Quando percebi que meus amigos dormiam confortavelmente na pia, nos armários, no chão e nos baldes, desisti. Subi as escadas e, antes de dormir, agradeci silenciosamente a todos os meus novos e adoráveis amigos. Adormeci. Na manhã seguinte, antes que os anõezinhos saíssem para trabalhar, eles me avisaram para tomar muito cuidado enquanto eles estivessem nas minas. A rainha é esperta e ardilosa, disse mestre. Tome cuidado com estranhos. Não se preocupem comigo, estarei bem, disse, emocionada com os cuidados deles comigo. Nada pode acontecer de errado num dia tão lindo, pensei, enquanto dava um beijo de até logo na testa de cada um deles. Havia sol e calor, perfeito para ajeitar a casa e fazer uma grande faxina. Com a ajuda dos pássaros e dos animais que vieram correndo assim que os anões saíram, limpei, esfreguei e tirei o pó. E ainda esfreguei um pouco mais. Ao fim, tudo estava brilhando e em ordem. E estava na hora de começar a cozinhar. Hoje à noite, decidi. Teremos tortas de frutas como sobremesa. Pêssego ou cerejas? Perguntei-me. Peras ou maçãs? Antes que eu pudesse decidir, uma estranha velhinha apareceu na porta. Fazendo tortas? Perguntou. Ela tinha uma enorme verruga no nariz. Tentei não fixar muitos olhos nela. Sim, estou, disse. E tomei minha decisão. Torta de groselha. Por que não usa uma dessas? Elas estão deliciosas. Prove uma, vamos. Dê uma mordida, disse, mostrando-me uma maçã. A maçã que ela me oferecia parecia mesmo deliciosa e estava muito limpa. Mas assim que fui pegá-la, uma coisa muito esquisita aconteceu. Os pássaros, os doces e pequenos pássaros que haviam me ajudado,
voaram na direção da velhinha e começaram a atacá-la. Ela deixou a maçã cair com um grunhido. E antes que eu pudesse impedi-la, caiu de joelhos procurando-a. Ao fim de muitos gritos de doer os ouvidos, ela a encontrou. Em seguida, esfregou-a com cuidado, limpando-a como se fosse uma joia. Sentia muito pela coitada. A ameaça de perder uma de suas maçãs deixou-a tão perturbada. Ajudei a velhinha a levantar-se, porque ela mal podia parar em pé, e convidei-a para entrar em casa. Assim que entrou, ela rapidamente se recompôs, voltando a me oferecer a maçã. Vou lhe contar um segredo. Esta não é uma maçã qualquer. É uma maçã mágica. Uma maçã mágica dos desejos. Uma mordida e seus sonhos se tornarão reais. Uma maçã mágica dos desejos? Funciona como um poço dos desejos? Perguntei ansiosa. Muito melhor. Não há comparação. Vamos, faça seu pedido e dê uma grande mordida. Ela me assegurou, entregando minha maçã. E assim o fiz. O lindo príncipe me levantou e beijou. Abri os olhos e ali estava ele, ajoelhado ao meu lado. Devo estar sonhando, pensei. E me perguntei, o que estou fazendo em um caixão de vidro? Mas não tive tempo para descobrir a razão. O príncipe tomou minha mão e seu toque fez meu coração bater muito forte. Levantei e nos abraçamos. Ele disse que me amava. Respondi que eu também o amava. Os pássaros cantavam. Os anões sorriam felizes. Lágrimas escorrendo de seus pequenos rostos, assim que me despedi. Saí com meu lindo príncipe dando até logo aos meus amados anões e aos animaizinhos. Casei-me e os anões nos deram o mais lindo presente de casamento. Afinal, eles trabalham em minas de diamantes. Passei a usar um vestido novinho, um vestido branco. Esta é a melhor parte da história. O príncipe e eu vivemos felizes para sempre. Tudo graças à velhinha e sua maçã. Nunca mais a vi, mas não posso deixar de agradecer a ela. A maçã dos desejos realmente funcionou. E aqui acaba a versão contada pela Branca de Neve, que nos deixa algumas reflexões, certo? Como a Branca de Neve entendeu este final da história? Ela disse que realmente funcionou, porque foi a maçã, porque era uma maçã mágica dos desejos, certo? E assim que ela fez o desejo, ela mordeu e quando ela acordou, ela estava com o príncipe. Por que é possível ter essa visão da história? O que você acha? Como que você encara? Na versão que você conhecia, era assim? Realmente a velhinha tinha boas intenções? Então vai pensar um pouquinho sobre isso. E a gente vai considerar que a Branca de Neve só pode contar a parte da história
em que ela estava lá presente, certo? Como ela poderia contar o que aconteceu durante o período em que ela estava dormindo? Se ela estava dormindo, né? Não dá. Então, por isso que as versões da história podem ser bastante diferentes. Agora, antes de você conhecer a versão contada pela madrasta e aí a rainha má, para a gente saber agora essa parte toda que a Branca não pôde contar, será que a rainha vai poder contar pra gente? Antes disso, eu vou te propor um jogo que se chama Tapa de Bruxa. E esse jogo a gente pode fazer com várias histórias que tenham personagens aqui, vilas, tá? Então, a primeira coisa é você separar lá aquelas cartinhas. Então, eu vou te dar um tempo para você poder separar as suas cartinhas, colocando todos os personagens. Certo, então aqui só para mostrar como ficou aquela divisão de acordo com o que eu tinha indicado para a gente dobrar, dá isso mesmo. A gente não vai precisar usar todas as cartinhas, mas se você tiver outros personagens ou outros elementos da história que queira colocar, também pode ser. Então, as cartinhas, é claro, você já sabe, estão deste tamanho, né? Eu tenho as minhas aqui também, elas já estão prontas, mas eu quero te mostrar como que a gente colocaria ali. Seria muito bacana poder desenhar todos os personagens. Mas vamos lá, eu quero te ajudar a lembrar os nomes de todos os anões primeiro. São 7, né? Então, nós temos aqui 4, né, em cada linha. 4 cartinhas. Então, se a gente colocar a Branca de Neve e os 7 anões, a gente vai preencher já metade das nossas cartelinhas. Então, vamos lá. A primeira,
a Branca de Neve. Eu vou colocar só o nome aqui pequenininho para você poder conferir depois se já tinha colocado, tá? Então, aqui é a Branca de Neve. E o espaço para que você possa desenhar, que fica bem mais interessante para você poder usar o seu joguinho depois com alguém na sua casa ou até mesmo depois quando você puder usar na escola, tá? Então, os anões, vamos aos nomes deles. O primeiro que tinha uma cara de bravo, quem era? Zangado. Ok, então vamos lá colocar Zangado. Aqui vai ficar muito interessante desenhar todos os anões, porque a gente vai poder colocar as expressões faciais neles, né? Fica bem bacana. Então, o Zangado. Tinha um outro que estava sempre fungando. Atim. Isso aí. Atim. Vamos colocar. Esse é o nome dele. O Atim. Um outro que sempre bocejava. Sempre com sono. O Soneca. Isso aí. Soneca. Ainda faltam 4. O que usava óculos, que era o mais inteligente ali. O mestre. Isso. Então, vamos colocar o mestre. Além do mestre, que outros a gente tinha? Um que estava sempre com um sorrisão. O feliz. Mas tinha um que ficava envergonhado, que é o dengoso. E por último, a gente tem um de grandes olhos azuis, que é o Dunga. Então, fechamos aqui. Mas não terminamos os personagens. Apareceu mais gente? Quem acordou a Branca de Neve? Quem acordou a Branca de Neve foi o príncipe. Mas, além do príncipe, quem mais tinha? Quem que levou a maçã? Foi a rainha. A rainha. Temos também 2 objetos importantes que eu já tinha te alertado, né? Que era interessante colocar. A gente está falando do espelho. Espelho mágico, afinal, ele quem dá muitas dicas para a rainha, que ajuda, né? E a própria maçã, que tem seus efeitos lá com a branca, né? E tem mais alguém? A gente já tá com um número bom aqui de cartinhas, né? Se você lembrou de algum outro elemento, ótimo, pode colocar também. Tem um, não posso esquecer, aqui tem já o caçador. Caçador é importantíssimo lá na história. Na versão aqui da branca, ele também aparece. Então, eu vou dar só mais um tempinho para que você possa recortar se ainda não conseguiu e anotar, ver se tem todos esses personagens, pelo menos esses, tá? São essenciais. E eu já volto para mostrar como vai ser a dinâmica do nosso jogo. Então, capricha aí!
dinâmica do jogo vai ficar, é bem simples, tá? Tapa de bruxa. Nesse caso, a gente vai ter um tapa de vilã ou um tapa de princesa, depende muito. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho as minhas cartinhas, todas aquelas que a gente já separou ali, tá? Eu escrevi só o nome, só para a gente poder entender. Então, eu tenho Branca de Neve. Primeira coisa, eu tenho que separar essas duas. Eu tenho que separar Branca de Neve e a Rainha. Aqui no meu caso, eu escrevi Rainha Má, já, tá? Então, eu separo essas duas cartinhas, Branca de Neve e Rainha Má. Se você estiver jogando sozinho, você vai ter que selecionar uma das duas cartinhas, tá? Se for com mais alguém, você pode, vai ser uma para cada um, tá? Vamos pegar hoje a versão Branca de Neve, porque Branca de Neve é a versão contada por ela que a gente conheceu na aula de hoje. E o que nós vamos fazer é embaralhar todas as cartinhas. E agora a gente vai escolher Branca de Neve. Mas é ideal fazer um sorteiozinho quando você for brincar em outra oportunidade. E devolve essas duas cartinhas para o jogo, tá? Porque elas também vão fazer parte. E agora a minha ideia é dar um grande tapa. E nesse tapa eu vou tentar virar as cartinhas. Então eu tenho que ver se eu vou conseguir ter força suficiente para bater nas cartinhas e fazer virar. E tenta fazer uma conchinha, porque não é tão fácil assim virar, você viu, né? Não tá dando certo aqui. Mas a gente tenta fazer algumas... Opa, alguma coisa vai virar aqui. Virou, atim, virou, opa, grudou até. E soneca. Então, algumas cartinhas viraram, outras não. Aqui o príncipe também ficou preso, mas vamos lá. Como a minha seleção tinha sido Branca de Neve, vamos ver quais as cartinhas que fazem ponto para mim, ou não. Atim, ele é um aliado da Branca de Neve? É, o Atim é, então eu marquei ponto aqui. Soneca, é um aliado da Branca de Neve? Também, então deu certo, os anões são todos, né? O príncipe é um aliado da Branca de Neve? Opa, eu só fiz ponto positivo. Muito bom. Bem bacana, né? Deu certo. Mas e se eu tivesse virado, por exemplo, o espelho? O espelho não seria ponto para mim. Seria ponto para o meu adversário. Ou se eu tivesse virado, por exemplo, a maçã. A maçã também seria ponto para o meu adversário. Ou ainda, nós temos a opção da própria rainha, que seria ponto para o meu adversário. Então, assim, a gente pode ir brincando para conseguir virar a cartinha. Quem conseguir mais, ganha mais pontos. Então, a gente vê nas versões, certo? Vamos guardar essas cartinhas para a nossa próxima aula, para a gente poder jogar um pouquinho. Eu vou mostrar algumas variações para você deste jogo e nós vamos conhecer finalmente a versão contada pela rainha. E aí, será que a gente vai descobrir alguma coisa diferente? Tenho certeza que sim. Eu te espero então nessa próxima versão.